Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Grau. Boa Boa noite, noite, senhor pessoal. Henrique. Boa Boa noite, noite. Boa Ítali. noite, muito boa noite. Boa Boa noite, noite a Hoje, Guilherme. Boa horários noite, Sérgio. sincronizados. Em novo bate-dia, novo bate-canal, em um novo bate-horário. Começando mais uma live da nossa COP TI. Divulgando aqui um pouco de informação, cultura de segurança da informação para pequena e média indústria. Não, para pequena e média empresa no Brasil. Levando um pouco de cultura para todos os lados aqui. Tentando disseminar um pouco desse negócio chamado segurança da informação, né? Que tanto se fala e muito pouco se faz, né? Na realidade, né? Vamos tentar levar um pouco dessa cultura. Afinal de contas, parece que estão botando um pouco de medo no povo, não é verdade? O povo está falando tanto de hacker, tanto de ransomware, né? E não se sabe muito bem para que serve, se come ou se foge. Que a gente precisa levar um pouco de cultura para esse pessoal, né? Se fala tanto que vão roubar, vão levar, estão pegando meus dados, né? Então, vamos tentar colocar um pouco de cultura para esse pessoal, falar um pouco, falar que o bicho não é de 7 cabeças. Tem algumas, mas não são 7. Mas a gente pode cortar, não é uma medusa, não vai crescer de novo, né? Mas dá para a gente começar a falar um pouco sobre isso e disseminar aí um pouco de conhecimento, né? Sempre com muito bom humor, sempre levando muita conversa, muito papo, para que a gente possa levar essa informação adiante. E hoje quem vai conduzir esse papo com vocês é o meu amigo Ítalo, Exato. inaugurando aqui o nosso bate-papo. Ítalo, por favor, se apresente e conduza aí a nossa conversa. Primeiramente, obrigado, Guirão. Meu nome é Ítalo, sou CEO da ISM Privacy, trabalhamos com privacidade e proteção de dados. Estamos muito felizes em estar agora no COP-TI, disseminando, né, conhecimento, como já disse o Guirão, e principalmente fazendo essa ligação entre o empresariado e a segurança da informação. Colocar na mente que nós estamos falando aqui de negócio, nós estamos falando de dinheiro, é muito separado a segurança da informação das estratégias de negócio, né? E aqui no Brasil, o empresariado precisa perceber que quando nós falamos de segurança da informação, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de concorrência, de possibilidade de negócios, e aí sim, entendendo como valorar tudo isso, ele vai perceber os diferenciais competitivos e as vantagens que ele tem em um bom projeto de segurança da informação. Portanto, acho que é esse o caminho que a gente tem para conversar com o empresariado. E vamos começar falando sobre o NIST. Acredito que o Guiral vai introduzir um pouquinho, e eu vou começar na primeira etapa, que é a identificação. Vou falar bastante sobre como identificar ativos e processos, para que depois que a gente consiga identificar e valorar, tomar as medidas cabíveis aí nos próximos, né, nas próximas lives, aprender mais como proteger tudo isso e levar como um diferencial competitivo. Então, vamos começar falando um pouquinho do NIST, falando do Cybersecurity. Na realidade, já estou estudando isso há algum tempo e a gente fala tanto de segurança. Eu, Henrique, Guilherme, mais um monte de gente aqui falando um pouco sobre isso, que eu falei assim, bom, a sério a gente está falando há um ano, né, Henrique? Mas de hobby acho que a gente já está falando, sei lá quanto tempo, né? O que a gente... mais de um ano. O que a gente estava falando, né? A gente falou assim, bom, o que está acontecendo nesse mundo maluco, né? Eu tive contato com o NIST e com esse modelo em meados de 2019, né? O que aconteceu? Fui para os Estados Unidos e lá eu, participando de um dos congressos, me chamou a atenção um modelo, né? O que esse modelo estava propondo? Ele falou assim, olha, a gente fala tanto de ISO 27000, né, que é a ISO de fala de segurança da informação, a gente fala tanto de conceitos, né, nos Estados Unidos, principalmente de IPA, a gente está falando de GDPR na Europa,
a gente estava falando já de LGPD aqui no Brasil, mas como é que a gente leva tudo isso, né, para dentro das empresas, né? Como é que a gente começa a falar de conceito de segurança? Como é que a gente dissemina tudo isso quando a gente vai falar de aplicabilidade de tudo isso? Então, isso começa a se tornar um pouco mais complexo, né? E o NIST, vamos dizer assim, ele equivale à BNT, né? É uma agência que para o governo americano que vai falar de normatização de processos, né? E, e a gente sabe muito bem, quando se fala de processos e procedimentos, que você tem que literalmente desenhar como é que essas coisas todas elas vão funcionar, como é que esses modelos vão funcionar. E, e a proposta, né, desse modelo de segurança, ele começa a desenhar como que se enxerga esse modelo. Como é que as empresas têm que começar a enxergar tudo isso? E é um modelo bastante complexo, né, bastante completo, vamos dizer assim, porque ele permeia, né, vamos dizer assim, vários outros grandes modelos. Ele vai pegar um pouco de ITIL, ele vai pegar um pouco de IPA, ele vai pegar um pouco de ISO, ele vai pegar um pouco da 27001 de segurança. Então, ele olha um pouco para cada um dos modelos de implantação, né, de modelos de segurança e de padronização, para que você olhe sobre o aspecto de segurança, né? Os diversos modelos, eles olham, né, para a gestão da tecnologia da informação, e o NIST e o Cybersecurity, ele vai olhar principalmente para a segurança cibernética. Mas por que para a segurança cibernética? O governo americano começou a fazer estudos, né, e para ver qual que eram as vulnerabilidades que a maioria das empresas estavam passando quando olhava para a segurança da informação e principalmente para a segurança cibernética. E quando você tinha que olhar isso pelo tamanho da complexidade que é a TI e como que ia se gerir tudo isso, eu falei assim, peraí, gente, a gente está falando de coisas extremamente complexas e quando você tem uma extensão de dados ou uma extensão de coisas para se tomar conta, esse negócio é muito grande. Então, como é que eu olho para a complexidade disso na hora que se envolve pessoas, na hora que se envolve recursos tecnológicos, na hora que se envolve segurança da informação, o tipo de informação, né? Como é que se recupera dados, como é que você preserva, como é que se identifica, detecta falhas. Quer dizer, tem uma série de coisas para falar e cada coisa estava num pedaço, tá? Cada coisa estava num modelo diferente. Falou, peraí, gente, a gente precisa organizar tudo isso daqui e tornar isso, né, não é que diria flexível, mas que abrangesse o maior número de itens possíveis e se tornasse isso palpável. E, ao mesmo tempo, você tinha aí uma preocupação com a pequena e média empresa. Uma grande empresa, quando atacada, ela tem uma coisa que se chama recurso financeiro. Ela consegue se suplantar, ela consegue pegar os seus recursos e colocar ali para se defender. E se recuperar, eventualmente, de um ataque financeiro, mesmo que isso, de um ataque cibernético, mesmo que isso custe recursos financeiros para ela. Porém, uma pequena e média empresa, quando sofre um ataque cibernético, além da reputação do nome, muitas vezes construído aí por 10, 15, 20, 30 anos, ela vai perder os seus clientes, ela vai perder a sua reputação e nem sempre ela tem os recursos financeiros para se relevantar. E se ela se levantar, como que fica toda essa complexidade, né, da imagem dela? Será que ela se recupera? E eles chegaram à conclusão de que 80% das empresas estavam sofrendo algum tipo de ataque cibernético, né? E chantagem e ransomware e tudo isso, como é que as empresas estavam se defendendo disso? Mais de 20 ou 30% dessas empresas não conseguiam se recuperar, né, financeiramente desses ataques e não voltavam ao mercado. Então, era um número muito grande, né? Isso começou a me chamar a atenção. A gente estava falando de Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, trazendo todo esse histórico, e nós aqui discutindo um monte de coisa, como é que implanta, como é que a gente coloca
estabelece um nível, né? Como é que a gente, enquanto MSPs, enquanto consultores de TI, como é que a gente pode se diferenciar no mercado daquelas empresas que são assistência técnica, de nós que temos aqui uma preocupação muito séria, né, de colocar para os nossos clientes que nós temos uma preocupação, um nível de preocupação e um nível de prestação de serviço que valorize a proteção e a segurança de dados desse cliente. Não é menosprezar quem não o faz, mas ser diferente quando a gente tem uma preocupação com isso, né? Nada contra o modelo de negócio que alguém tem como assistência técnica. É o modelo de negócio dele, está tudo bem, né? Mas algumas empresas, este modelo não é suficiente. Não atende mais às necessidades de uma empresa que precisa proteger os seus dados e que o consertar uma máquina, o formatar uma máquina, o cuidar somente de um antivírus já não é mais suficiente. Então existe aí um divisor de águas entre manter uma rede funcionando e cuidar da segurança e proteção de dados. São coisas distintas. São modelos de negócios muito distintos. Então, quando a gente começa a enxergar tudo isso, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente precisa de alguma coisa que nos dê um parâmetro. E não adianta a gente querer inventar a roda, né? Não adianta a gente falar assim, bom, agora eu vou criar um modelo Giral, eu vou criar um modelo BlockTime, eu vou criar um modelo da ISM, eu vou criar um modelo, né, do Henrique, ou do Luiz. Meu, não vai dar certo, né? Então, a gente traz um modelo internacional, começa a discutir entre a gente e fala assim, peraí, existe um modelo. E como que a gente pode trazer este modelo se tornar uma cultura, né? Ou seja, como é que a gente leva essa cultura para o mercado? Como é que a gente traz essa cultura para o mercado? E a partir disso a gente começa a discutir, a transformar isso e levar essa cultura para ser discutida com o mercado, com as empresas. E aí você começa a trabalhar em cima disso, né? Alguém disse que isso é fácil? Sinto muito, não. Né? Então aí eu falo assim, a gente veste ou a batina do padre, né? Ou veste a camisa do pastor, porque a gente vai ter que evangelizar, não tem jeito, né? A nossa religião aqui vai ser única. Vai levar a mensagem do NIST, né? Vamos comungar todos desta religião chamada, né, Cybersecurity, vamos evangelizar, porque é o que nos resta. Se eu quero hoje ter uma proteção de dados, eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que ter uma linha única de raciocínio e de trabalho. Então, essa era a introdução que eu acho que a gente precisava dar para nivelar, né? E aí agora a gente começa a discutir, né? Henrique, Ítalo, Luiz, pessoal, o que vocês querem completar dessa introdução para que aí a gente possa entrar no assunto propriamente dito? Que maravilha! Com essa introdução do Giral, fica aí muito mais fácil a gente entrar no assunto, né? 2 pontos importantes que o Giral colocou. A gente não precisa reinventar a roda, nós temos um framework muito estabelecido mundialmente, né? De segurança da informação, constituído, criado por profissionais de segurança da informação de todas as partes do planeta, que já passaram pelas mais possíveis situações, né, que possa uma empresa atravessar. Outro ponto extremamente importante é que esse framework é aplicável independente do tamanho da empresa. Teve essa preocupação de ser viável. Às vezes o proprietário ali de uma pequena empresa fala, mas a minha empresa é tão pequenininha, o meu consultório, eu preciso realmente, dentro do meu consultório médico, fazer alguma coisa, né? Fala, olha, se a sua empresa é tão pequena, o seu trabalho também é bem menor da gente organizar, né, o que você tem. Por um exemplo, aqui o primeiro passo, né, nós temos 5 etapas, identificação, proteção, né, detecção e resposta e recuperação em relação aos dados.
No primeiro passo, nós temos identificar processos e ativos críticos da empresa. Se a empresa é pequena, é muito mais fácil eu conseguir entender, desenhar quais são esses processos e identificar o que é crítico para essa empresa, para que depois nós venhamos a tomar as medidas que são necessárias. Portanto, mesmo sendo um framework, né, estabelecido mundialmente, que assusta o empreendedor no início, quando a gente fala esse monte de nomes, né? A gente chega, por um exemplo, num consultório e fala, oh, nós temos um framework de segurança da informação que vai te ajudar. O cara, meu Deus do céu, e agora, né? Fala, não, calma, né? Nós temos uma quantidade de dados pequenos, vamos começar passo a passo e em um período curto a gente vai conseguir já mostrar um norte para você, para qualquer empreendedor de qualquer ramo. Como o Guiraldo estava falando, eu também tive, né, o primeiro contato com o NIST em 2018, quando eu fui para a Europa. Eu fui pela Oracle, eu trabalhava na Oracle, fazer, né, uma implementação de DPR, que é basicamente LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, mas é a lei de privacidade da Europa. E aí, nesse cliente que contratou a Oracle, nós estabelecemos aí o framework do NIST, tá? Então, nesse tempo que eu fiquei em Portugal, eu percebi que as pequenas e médias empresas também aderem a frameworks de segurança da informação, o que não acontece muito no Brasil. Por quê? Porque eles têm aí, como você pode ver na identificação, uma compreensão organizacional. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, né? Quando nós chegamos a clientes de pequena e média empresas, são pessoas que não tiveram normalmente uma estrutura para entender como funciona uma empresa antes de abrir uma empresa. Então ele não sabe exatamente uma compreensão organizacional de como tudo funciona. Ele não tem processos desenhados, ele não compreende o que é ativo, ele não sabe aplicar seus recursos. Então, tudo isso, e isso é cultural do Brasil, nós não fomos ensinados a ser empreendedor, né? Nós não fomos ensinados a ser donos de empresa. E isso, né, faz parte, nós somos um país novo, né, tem uma série de coisas culturais que nos levaram a essa situação. Então, a pessoa que monta essa empresa, ela tem essa dificuldade organizacional. E o primeiro passo é organizar a empresa. Um dos pontos que me deixou assim mais perplexo, que até uma sorveteria tinha ISO 27001 lá em Portugal. Eu fiquei pensando, o que a sorveteria quer passar para os seus clientes com uma plaquinha de ISO na entrada? E aí eu percebi que quando você mostra isso para o cliente, você mostra que você está preocupado com todos os seus processos dentro da empresa. Então, você tem uma cultura organizacional em todas as partes da empresa, né? E a segurança da informação como se fosse o topo, né? Para você conseguir fazer um processo legal de segurança da informação, você precisa organizar toda a sua empresa, e é essa demonstração de mercado que a empresa tem quando demonstra importância à segurança da informação. Falei demais, né? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira parte. Primeira parte, né, da identificação, identificar processos e ativos críticos da empresa. Como isso funciona? Do jeito que eu falei, né? Nós precisamos entender quais são os processos de negócios da empresa. Toda empresa tem objetivos de negócio. O objetivo em comum que toda empresa tem é o lucro, né? Toda empresa tem o objetivo comum do lucro, mas todas as empresas têm objetivos de negócio. Para chegar nesses objetivos de negócio, ela tem processos de negócios. E esses processos são divididos em cada área da empresa. Então, nós temos o RH, temos a segurança da informação, temos
né, o marketing, e todos eles têm processos de negócio. Esses processos, tem alguns que são críticos para a empresa e alguns que nem tanto. Nós vamos identificar os mais críticos. Como? Vamos entender, o pessoal da segurança da informação normalmente se pergunta, quanto tempo esse processo pode ficar inativo, né? Em quanto tempo eu suporto a minha empresa com esse processo inativo? E aí você começa a valorar qual o nível de criticidade desse processo ou desse ativo da empresa. Identificado o processo, identificado se é um processo crítico ou não, nós vamos por segunda etapa, que é documentar os fluxos de informação. Se alguém quiser, né, falar um pouco sobre as etapas, pode me interromper, senão eu vou tocando o barco aqui, hein? Então, legal, vamos documentar os fluxos de informação. Isso é extremamente importante, principalmente agora com a chegada da LGPD, que exige isso legalmente, tá? O que é documentar o fluxo? É entender onde entra essa informação e montar todo o ciclo de vida dessa informação dentro da empresa. Por um exemplo, uma agência de viagens, a pessoa chega na agência, vai realizar o cadastro. Essa informação entrou por ali, pela recepção. O que a gente vai fazer com essa informação agora? Vou lançar no sistema. Legal, lançou no sistema. Qual que é o processamento que vai ter a partir daí? Eu vou pegar esses dados, vou compartilhar com outra empresa, vou fazer algum outro tipo de tratamento? Tudo isso tem que estar devidamente documentado. E uma coisa muito importante é que esses dados precisam ter fim. Tá? Você não pode simplesmente acumular os dados dos outros ou os dados, né? Mesmo porque dado é um custo. Tá? Você precisa de uma infraestrutura, você precisa de segurança para manter os dados. Então, você precisa criar e documentar esse ciclo de vida de dados dentro da sua empresa para que você conheça melhor e consiga adequar a sua segurança de acordo com esse ciclo de vida. Terceiro, manter um inventário de hardware e de software. Aqui a gente já consegue, de forma fácil, ver dinheiro, né, se esvaindo, principalmente na pequena, média empresa, que contrata, por exemplo, um antivírus, uma licença de antivírus para 50, 60 usuários e tem 30. Né? Não sabe exatamente o que tem de hardware, não sabe o que tem de software, compra um Word separado do Windows, podia comprar um pacote junto, e aqui se vai muito dinheiro perdido, né? Porque não tem um proprietário que verifica esse inventário de tempo em tempo, não foi, né, determinado quem vai cuidar disso, não tem essa documentação, um acompanhamento legal disso, e muito dinheiro se perde aí. Então, só essa dica aqui, você tem uma pequena empresa, já faz um inventário de hardware, de software, e vê se ele realmente atende às suas necessidades, e você já vai economizar um grande dinheiro, já vai ver que coisas grandes dão para fazer logo de início com o NIST. Né? A parte 4, estabelecer políticas para a segurança cibernética, que inclui funções e responsabilidades. Isso também é obrigatório pela LGPD, que a gente tenha políticas, né? Inclusive a política de privacidade. Muita gente tem visto em sites, né, políticas de privacidade, o que na verdade no site deveria ser apenas um aviso de privacidade. Política é o modo como a empresa trata as coisas. Então nós temos política de segurança da informação, nós temos política de dispositivos móveis, nós temos política de home office, né? Nós temos uma série de políticas e não necessariamente elas precisam ficar expostas, né? Pode ser interno, pode ser externo. Nós temos que criar e estabelecer funções e responsabilidades
dentro de cada política. Funções dos funcionários e as responsabilidades também de funcionários, terceiros e tudo mais. E, por último, né, nós temos a capacidade agora de entender as ameaças e vulnerabilidades que nós temos. Como nós conseguimos aquelas 4 etapas, a partir daí nós vamos conseguir identificar, então, vulnerabilidades ou não. Não seria possível, ou não é possível, eu identificar vulnerabilidade se eu não sei nem o que eu tenho na minha empresa, né? E quando nós chegamos nessa parte de vulnerabilidade e de ameaças, é muito importante que nós nos atentemos que essas ameaças podem ser externas ou internas. E quando nós falamos de pequena e média empresa, o inimigo normalmente mora em casa, tá? Que é como o Guiral fala, aquela pecinha que fica entre a cadeira e o computador. Esse é o grande inimigo. E nós precisamos treinar, capacitar as pessoas, porque os grandes problemas relacionados à segurança da informação na pequena e na média empresa decorrem de pessoas mal qualificadas, decorre de um phishing, né, de um e-mail que não deveria ser aberto, decorre de um treinamento, decorre de um bate-papo fora da empresa que a pessoa vai falar o que não deve. Então, essa parte cultural precisa ser melhor trabalhada dentro das empresas, e isso você percebe que não tem um custo elevado, né? Então, essa inteligência aplicada a frameworks já estabelecidos permitem que a pequena e média empresa consigam elevar os seus níveis de segurança da informação de forma consistente, sem um gasto que atrapalhe os seus negócios. Portanto, eu acredito muito que esse grupo tem muito a disseminar, tem muito a levar ao empresariado e mostrar realmente que é um ganho muito grande, né, a segurança da informação, que eles parem de ver a segurança da informação como custo, né? O resto do mundo já entende isso como investimento, né? Quando você compra um carro, você já vai para o seguro, né, e já sabe que aquilo é um investimento, não é um custo. Você precisa daquilo, você entende aquilo como investimento, porque você sabe valorar o seu carro. Então, se você sabe valorar os dados que tem dentro da sua empresa, você vai ver que uma segurança desses dados, né, é muito mais barato do que correr o risco de você ter esses dados de qualquer forma dentro da sua empresa. Portanto, essa percepção de valor, eu acho que é o mais importante dentro dessa primeira etapa, dentro do que a gente está querendo passar para o empresariado. Pessoal, alguém quer continuar? Fala, Henrique, completa com alguma coisa de informação, Luiz? Vai lá, meu amigo. Perfeito. Boa noite e complemente, meu amigo. Vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Cara, Tocou uma muito das bem coisas. a apresentação. Pode seguir. É que eu acho que deu um corte aqui, não sei. Não foi? Uma das coisas que, tipo, dentro desse ponto aqui, a gente avalia muito e que eu tenho aplicado muito nos clientes para questão de valorar realmente a informação, os dados, a estrutura e tudo mais, justamente no ponto de identificação de processos. Porque eu tenho tratado muito com o cliente exatamente aquele ponto mais crítico. Eu chego nele e falo assim, eu já vou metendo meio que o terror nele. Eu chego e falo assim, cara, quanto tempo tu pode ficar sem acesso? Quanto tempo tu pode ficar sem faturar? Quanto tempo tu pode ficar sem acesso, sei lá, à internet? Quanto tempo? Eu já vou meio pesado, assim, entendeu? Tipo, porque ele me fala, não, mas eu não posso ficar. Tá, mas e quanto que tu tá investindo para você não ficar? O quanto que você está preocupado realmente e quanto que você está empenhado para que isso não se torne um problema crítico, entendeu?
Então, vamos levantar a criticidade, vamos levantar e vamos minimizar isso, porque, por exemplo, se ele é um ponto tão crítico e a gente não tem nenhum tipo de ação tomada em cima daquele ponto crítico, automaticamente, no momento que estourar, o prejudicado diretamente é você, diretamente é o empresário. Toda a ação dele, toda a missão dele do empresa, automaticamente é comprometida naquele ponto. Então, eu tenho utilizado muito nos clientes exatamente essa questão, tipo, levantar o quão crítico aquele ponto é para a missão da empresa. Né? E o fato de ele responder a essa pergunta para mim, eu não chego para ele e falo assim, olha só, a gente precisa ter 2 servidores, porque é muito importante nós termos. Eu já chego perguntando, tipo, olha, se caso o teu servidor principal parar, é um problema? Não, é um problema. Então vamos comprar um segundo? Aí ele fala, pois é, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Porque se eu olhar para ele, tipo, vamos comprar um segundo, ele, não, mas nem precisa, vá, deixa assim, tá funcionando bonitinho ali. A gente comprou faz só 10 anos, tá? Ó, filé. Então, tipo, eu foco muito naquele ali. Então, tipo, eu vejo que hoje eu consigo dar esse cutuque no cliente e tentar verificar, justamente, levantar a conscientização mesmo da importância, né? Quando eu piso no calo, né? Tipo, isso que é bem interessante. Mas, cara, fantástico, fantástico. E aquela questão do cultural também que você disse é uma realidade pura e crua, nua e crua, né? Não tem o que fazer, tipo, infelizmente o brasileiro ele não tem ainda a visão do não palpável, né? Ele não consegue valorar o não palpável, ele consegue valorar um carro, tipo, o carro tem que ter seguro, mas tipo assim, eu tenho que ter backup, eu tenho que ter antivírus, eu tenho que ter isso, tem que ter... Como é algo que ele não vê, ele não consegue dimensionar, sabe? É bem complicado. Mas, cara, muito bom. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Fantástica aí a apresentação. Henrique, puxa a bola aí. Não, perfeito. Vocês estão me escutando aí? Eu acho que deu um ruído antes ali. Acho que eu e o Luiz entramos junto ao mesmo tempo. Agora tá vivo. Não, o Vitor abordou muito bem ali os pontos de identificar, né? Eu não quero ser muito repetitivo só, mas reforçando esse ponto, né? A primeira coisa que a gente tem que saber antes de aplicar algo, vamos dizer, um mecanismo de proteção, é saber o que a gente tem dentro da empresa. Então, por isso que a gente aborda o primeiro item do NIST, que é o identificar, justamente por causa disso. Eu preciso conhecer o que é o meu ambiente, identificar o que são os meus ativos, como o Ítalo muito bem colocou ali, né? E o que é o ativo? Quando a gente fala em ativo, é o bem da empresa, vamos dizer, desde o computador até, que é o meio físico, colaboradores e afins, até o meio digital, que é o dado, que ele também é um ativo, que hoje é o que a gente sempre reforça, que é o bem mais precioso, né? Aquela nossa velha história que a gente sempre frisa ali, que hoje o ativo mais importante das empresas é o dado. Então, aplicar essas políticas ou adquirir soluções, ferramentas para você poder mapear, né, identificar todos esses dispositivos, todos esses ativos, ele é fundamental para você saber o que você possui na empresa. É para você saber que rumo eu vou tomar, que ação mitigar certas falhas ou possíveis incidentes ali de segurança, as próximas políticas, né? Mas, sem mais, deixo para os colegas aí continuarem. Mas perfeito. Muito bom aí, Ítalo. Ítalo, a bola é sua, meu amigo. Pode continuar. Opa, Vamos embora. Maravilha. Então, eu vou seguir na linha do que foi dito, né? O treinamento, a qualificação, a pessoa como principal ativo da empresa, com certeza é o modo mais inteligente da empresa agir, né? Ter uma contratação, ter uma equipe eficiente, treinar essa equipe é o que eu entendo como fundamental, né? Hoje, independente do segmento, a pessoa precisa ter um conhecimento de segurança da informação. Os tempos são novos, né? Nós vimos isso muito firme durante a pandemia, professores
de tudo que a gente tem no Brasil, os professores são a melhor coisa que nós temos, né? E de repente eles tiveram que se adaptar a um home office forçado e rápido, e mesmo eles sendo excelentes professores, tiveram uma dificuldade aí com a informática, com um pouco da segurança da informação, e nós estamos em tempos, né, que novas pessoas estão chegando ao mundo profissional, e esses profissionais já nasceram na época da internet, né? Nós vivemos um mundo diferente, as pessoas precisam entender, principalmente o empresário que tem uma faixa etária que é pré-internet, que o consumidor de hoje, muito do dinheiro já está na mão de pessoas que já são pós-internet, que já têm a segurança da informação dentro de um estilo de vida deles. Por um exemplo, meus sobrinhos jogam videogame, já sabem o que é um servidor, já sabem conectar, já sabem o que é uma VPN, já sabe, né, o que é já sabe o que é o cloud, já sabe como que faz um backup. Então já está no dia a dia das pessoas uma série de conceitos de segurança. Então profissionais de qualquer área, se quiserem se estabelecer, se quiserem estar dentro do mercado, precisam ter um mínimo de conhecimento de segurança da informação. Isso eu estou falando dos profissionais. Imagine os empreendedores, né? Eu fico assim, muito chateado quando a gente recebe um prospect e não é o proprietário da empresa ou não é a diretoria da empresa que vem contratar a gente para falar sobre privacidade. Delegamos uma pessoa de TI para conversar com vocês, delegamos alguém. Não, o que nós estamos falando é de gestão estratégica, né? Nós estamos falando de segurança da informação, nós estamos falando de negócios. Isso não pode ser delegado, não que a pessoa não tenha capacidade técnica, que ela faça parte dessa reunião, mas que a alta gestão também entenda o que está comprando, entenda que isso faz parte da estratégia de negócios. Então, essa parte de conscientização a gente ainda vai precisar trabalhar muito, de norte a sul do país. Graças a Deus nós estamos bem representados em todas as regiões, mas eu acredito que lives como essa vai auxiliar bastante, principalmente o empresário, a entender como ele pode lidar com essas situações. Agora eu vou dar de advogado do diabo aqui. Você tocou num ponto agora que foi o seguinte. Você falou no empresário, você falou no jovem, você falou no empreendedor, e você falou em capacitar as pessoas, né? Mas quando a gente fala de segurança, ela começa, ela tem que começar desde cedo. E a hora que a gente começa a falar de privacidade, né? As pessoas acham que não é com elas, né? Porque você vai tocar num ponto sensível, né? E aí, onde que eu quero chegar? A privacidade, a segurança ou a privacidade das informações dos dados, ela é válida a partir do momento que você não toca na minha rede social. Exato. Ou você não fala das coisas que eu quero ver no meu computador. Mas o mesmo computador que você vai ver aquilo que é seu, privado, é o mesmo computador que acessa os dados da empresa quando você está em casa. Então, onde começa a sua privacidade e onde termina e aonde começa, né, o acesso às informações da empresa, o acesso aos dados da empresa, que você tem que manter a cultura da segurança e da proteção de dados. Maravilha. Eu tenho até um caso real recente. Minha esposa fez um procedimento médico, nós chegamos lá no hospital, ela estava lá na sala e tudo mais, e a
a moça veio fazer aquele checklist e perguntou, qual é a sua religião? Né? Eu falei, olha, né, qual é a necessidade de você perguntar qual é a religião? Eu sei que todos os hospitais normalmente perguntam, mas qual que é a necessidade? Aí ela me falou, olha, nós temos religiões que não permitem a transfusão de sangue, portanto, nós perguntamos aqui sobre a religião, tudo mais. No primeiro momento, eu pensei assim, tem alguma lógica, mas, não sei se todos sabem, mas o dado religioso, ele está dentro dos dados pessoais sensíveis. A gente tem que tentar evitar essa coleta. Ela poderia, por um exemplo, né, conseguir esses dados perguntando, você tem alguma objeção à transfusão de sangue? Né? Ela obteria o mesmo dado que ela necessita e não necessariamente teria informações sobre a religião da minha esposa, que seria um dado pessoal sensível. Então, a gente consegue, né, aqui eu estou entrando um pouquinho em LGPD, a gente consegue trabalhar perfeitamente, tá? Isso é um dos medos do empresariado, que vai dificultar a utilização dos dados. Ele não vai dificultar nada. A gente precisa apenas entender e agir de forma transparente com os dados e de forma legal para não invadir a privacidade das pessoas. Nesse caso, seria apenas uma medida inteligente de mudar a abordagem e a gente já não coletaria um dado privado, né, um dado sensível, e coletaria uma informação completamente justificada dentro do procedimento médico que seria necessário. Mas olha que engraçado, eu vou mudar o ângulo dessa pergunta e vou te colocar numa outra situação dentro do mesmo hospital, tá? E que acontece com uma pessoa, um familiar. É um questionamento, tá? Porque uma pessoa, um familiar meu, questiona por que ela não pode assistir o determinado, ela não pode assistir determinados canais quando ela é internada, porque ela não consegue ter os canais que ela gosta de assistir, que são canais religiosos. Ou seja, no prontuário dela, ela quer que conste que ela quer assistir esses canais. E aí precisa ter a religião. Sim, não, então, aí, né, é o que a gente fala de transparência. Nesse caso, a pessoa poderia fornecer um consentimento dizendo que ela quer, para essa finalidade de ver o canal religioso dela, fornecer a religião. Então, mas você vê, aí o outro lado, como é que você aí o questionário começa a se tornar insano, né? Sim, sim. Por isso que a gente volta lá no início, né? Identificar os processos da empresa, né? A gente precisa ter os processos desenhados e ver até onde a gente vai flexibilizar ou não, porque senão cada um começa a criar os seus processos, né? E aí os processos certinhos, a gente consegue conduzir o cliente. Fala, olha, você vai ficar internado aqui, você vai ter acesso a esses canais. Pronto, acabou, né? E aí a gente começa a esbarrar em custo, a gente começa a esbarrar numa série de outros fatores, né? Então, tamanho, aí de novo, tamanho, porte, né, e condição. Exatamente. E isso é o que a gente discute o dia inteiro, né? Como que você implementa essa privacidade, né? A privacidade, proteção e segurança de dados a partir dessas discussões do que perguntar, o que não perguntar, o que classificar como o que é, o que pode ser classificado como um dado, não vou dizer nem um dado público, tá? Sim. Mas um dado que ele não seja tão um dado que é sigiloso, vamos colocar assim, o que é um dado sensível. Sim. Eu acho que o que ajuda a gente nesse sentido, na LGPD, no artigo 6º, nós temos os princípios da LGPD, são 10 princípios. E um dos princípios é o princípio da transparência. O que ele diz? Que se a gente for transparente antes da coleta dos dados, a gente consegue, né, se defender um pouco mais juridicamente.
Então, antes de você coletar os dados, ter essa possibilidade de conversar, né? Pode ser por formulário, por alguma forma, mas você interagir e informar o que você vai coletar ou não dessa pessoa, né? O que ela permite, o que ela não permite. Se você tiver um processo bem desenhado, você faz um formulário, mesmo que talvez extenso, mas um formulário único, né? Você não, e aí você consegue trabalhar com aquilo. O importante é que você atenda de forma transparente exclusivamente a finalidade para qual os dados foram coletados. Você não pode pegar, por exemplo, vou pegar a sua religião para fins de liberar o canal para você, e depois, de alguma forma, usar esses dados que coletou para liberar o canal e usar a religião dessa pessoa de alguma forma discriminatória, por um exemplo. Nem só discriminatória, para mandar um e-mail para fazer doação. Exatamente. Não, vamos olhar pelo lado, pelo outro lado, porque Sim. aí você, vou abusar da sua boa vontade e mandar lá um pedido de doação. Sim, ou, sei lá, mandar um e-mail marketing parabenizando pelo dia da religião, alguma coisa assim. Então, não fica legal, não era esse o objetivo da coleta, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Assim, olhando mais pelo lado, né, da sensibilização das pessoas, né, e não tanto pelo lado da proteção dos dados em si, mas é a consciência, né? O quanto que as pessoas, elas olham, né, para si, e quando você fala de privacidade de dados, né, e quanto que ela olha para dentro, né, quando ela, assim, é muito estranho você falar, né? Quando que ela olha como CPF e quando que ela olha como CNPJ. Exato. Né? Enquanto ela é uma pessoa física, enquanto que ela tem para proteger a sua privacidade, ela está numa rede social, muitas vezes as pessoas estão um pouco se lixando com o que elas estão fazendo. Elas estão publicando. Ela publica o prato que ela está comendo, ela publica o lugar onde ela está, mas ao mesmo tempo ela reclama que estão invadindo a sua privacidade porque ela está recebendo um e-mail marketing do produto que ela pensou em consumir, porque o Google está invadindo a privacidade dela. Ou mas porque ela está entregando ou porque tudo. O Uber quer usar a localização, né? Então, Sabe, assim, tem coisas sem sentido. É totalmente contraditório. Né? A sinalização é totalmente contraditória. Exato. Então, é essa discussão que eu acho que a gente tem que provocar e que a gente tem que levar para as pessoas. E aí, aquela coisa, como é que eu vou cuidar do privado, e aí eu estou falando dentro da empresa, como é que eu vou sensibilizar as pessoas a cuidar do dado que está dentro da empresa, que é privado, reservado, que enquanto a empresa é controladora daqueles dados ou operadora dos dados de terceiro, se eu não consigo sensibilizar a própria pessoa a cuidar dos seus próprios dados. Exatamente. Esse é o grande desafio. Exatamente. Esse é o grande. Ela não olha para si. E eu estou pedindo para ela cuidar e ter segurança dos dados dos outros. Exatamente. Quando eu penso por esse lado, a gente tem que tentar fazer com que o empresariado conheça o lado comercial de tudo isso e tente explorar isso, porque o dinheiro fala mais alto, né, nesse sentido. Mas realmente tem tudo isso. Quando a gente trata a privacidade de uma forma mais efetiva, nós estamos protegendo não só os nossos clientes, né? Nós estamos protegendo nosso colaborador, nós estamos criando uma rede de proteção ao humano, né? O direito universal. Não sei se todos que estão assistindo têm esse conhecimento, mas o direito à privacidade está no DUD, né? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que é o direito da pessoa não ser invadida, né? Não ter sua correspondência invadida, não ter sua vida privada, não ter violada. O seu sossego violado. E a gente mora num país de exposição, que as pessoas... o mundo todo tem uma necessidade muito grande de exposição, a gente tem um pouco mais, talvez.
E conscientizar é muito difícil, leva tempo. E esse trabalho tá nas nossas mãos, né? Nós vamos ter esse trabalho de conscientização, sementinha por sementinha. Acho que um alvo legal é esse mesmo, é o empresariado, e assim a gente vai levando. Quando as pessoas perceberem que ao cuidar da privacidade, ela está cuidando do filho dela, né? Ela está cuidando dessa geração que está vindo, com certeza elas vão se empenhar um pouco mais em cuidar, em delegar um pouquinho mais de esforços nesse sentido, acredito eu. E a coisa começa pelo próprio empresário, né? Porque é muito engraçado. Outro dia eu fiz uma reserva num hotel e por uma plataforma, né? E eles já têm as informações básicas, né? Meu nome, meu CPF, foi passado o meu cartão de crédito, ou seja, as informações básicas de reserva são cedidas pela própria plataforma, e eu tenho consciência disso e está tudo bem, né? E aí, poucas horas antes de fazer o check-in, a gente ia cancelar a reserva, porque a gente ia acabar não ficando. Recebi um WhatsApp do hotel, mais ou menos assim: olha, para antecipar a sua entrada, o seu check-in, me manda teus dados pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, que maravilha, hein, Grau? Que maravilha. Cara, manda frente e verso do cartão aí, né? Não, né? Todos os dados, nome dos hóspedes, telefone, CPF. Hã? Mas é para facilitar, vocês não pegaram a essência? É para facilitar. Eu falei assim, a ficha completa. Eu falei assim, peraí, se eu já mandei pela plataforma meus dados, você já tem parcialmente os meus dados. Então, por que eu tenho que complementar ainda os meus dados, os dados dos meus acompanhantes? Não, é para facilitar o check-in. Mas, cara, pelo WhatsApp, jura? Não, mas tava o número do hotel, mas jura? Né? Eu falei assim, bom, eu falei, no primeiro momento eu fiquei chocado, e no segundo momento eu falei assim, bom, um ótimo prospect. Não, é verdade. Né? Porque assim, cara, eu falei assim, gente, aonde que o pessoal está com a cabeça de você pegar e proporcionar, independente se ele está usando uma ferramenta ou não, independente da forma como ele não tinha nenhuma condição de como ele estava pegando aquela informação, como ele estava pedindo, como ele ia tratar. E qual o objetivo e a finalidade daqueles dados. Exato. Ou seja, estava totalmente fora de um processo de uma normatização, de uma conscientização de uso da informação. E eu te dou certeza, cara, certeza. Todo mundo complementava aquelas informações e mandava. Sim. E se aquela informação caísse em mãos erradas, ferrou. Exato. É o endereço pessoal, é o endereço das pessoas, endereço residencial das pessoas, dados pessoais, quer dizer, qualquer um está tendo acesso àquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é assim, como que a gente trata, como é que a gente leva a conscientização para tudo isso? Dentro desse conceito de identificar os processos, documentar esse fluxo, né? Manter o inventário de tudo isso, manter o controle de toda essa organização, de tudo isso dentro das empresas e conscientizar as pessoas de tudo isso, né? Giovanni, Igor, Sérgio, pessoal, isso daqui não é um monólogo, pelo amor de Deus, né? Vocês vão ficar só assistindo, é isso mesmo, né? Por favor, né? Venham venham participar, coloque isso daqui, mas por favor, contribuam com isso daqui para que a gente possa já fazer aí o nosso encerramento. Pode sortear de repente ali. Daqui a pouco eu sorteio e aponto. Você vai falar aquela democracia participativa. Não, só a questão, Guiral, o pessoal aí complementando, eu acho a questão essa da LGPD,
que hoje praticamente a gente tem que orientar da maneira possível, somente coletar aqueles dados que são relevantes à atividade. Como eu estava falando ali a questão, por exemplo, da religião, tá? No meu entender, a religião, dependendo aonde tu vai coletar essa informação, ela é relevante para o negócio. Por exemplo, a questão, por exemplo, na igreja. A igreja, a religião é um item relevante para o negócio, né? Então, o que eu vejo é assim, ó, o que a gente tem que levar em conta, basicamente, é aonde a gente vai usar esses dados. Qual é a finalidade dele? Ele faz parte do processo, então é um dado que pode ser coletado. Não faz parte do processo, descarta esse dado. O problema é você convencer as pessoas a descartar o dado e como descartar ele e conscientizar que você tem que informar que você está descartando. É uma coisa muito doida tudo isso, né? Eu lembro de questionários, às vezes, assim, coleta, depois a gente vai ver o que vai fazer, né? Uhum. Eu não sei para que eu vou pegar, mas pega. O Uhum. e-social foi mais ou menos isso. Pergunta tudo, depois a gente vê o que faz. Na hora que eles viram o tamanho da trolha que eles estavam pegando e o tamanho do abacaxi que eles iam ter que descascar, para o e-social, vamos rever tudo. Foi mais ou menos assim o que fizeram. Eles viram que eles iam infringir tanto a lei, iam se ferrar tanto, porque eles não tinham o consentimento para tratar aqueles dados. Eu assim, não, vamos pensar realmente o que a gente precisa e o que a gente vai fazer com essas informações. E assim, sobre LGPD, eu até evitei um pouco entrar no assunto, porque tem assunto para 10 horas de live 10? tranquilo, né? Então, uma das coisas importantes, nós estamos no dia 4, no final do mês passado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela se tornou uma autarquia, né? Ou seja, ela não responde mais para o governo. Ou seja, é mais uma força que a LGPD recebeu. Então, assim, essas leis de privacidade espalhadas pelo mundo, elas são muito fortes, né? E a LGPD tem gente que não está levando muito a sério, não entende a consequência que vai ter, mas o mercado e as questões políticas vão forçar a coisa a andar bem melhor do que as pessoas preveem. Então, a gente vai falar muito, com certeza, sobre LGPD, seguindo aí o direcionamento de segurança da informação. Então, acho que é isso. Concordo com você, totalmente. Acho que é isso. Alguém... Igor, Giovanni, vamos! O microfone está para vocês agora, não vem com desculpa. Agora vem aquela desculpa. Meu microfone está ligado, não consigo conexão aqui. Vai, Luiz, sobrou para você. Mas eu tô tentando. Olha lá, libera para eles, Henrique. Abre o microfone deles agora. Vixe. Então tá Não, liberado já. eu me lembrei de uma. Agora nós conversando aqui, vocês expondo algumas situações, eu me lembrei de uma vez que eu fui no mercado. E no mercado, dependendo do tamanho da compra que você faz, aí existe a necessidade de você colocar o CPF, né? Mas às vezes, existe uma época que era facultativo essa opção. Então, tipo, o cliente pedia, tipo, tu quer botar o CPF ou não? E eu me recordo que eu estava na frente de um cliente, de um cara que estava sendo atendido, e o cara, mas Deus o livre, quando a menina perguntou, ele discorreu um discurso assim, tipo, não, que isso não pode, porque vocês querem meus dados, porque vocês querem me monitorar, porque o governo, porque não sei o quê, porque papapá, papapá. Aí eu, tipo, não. Eu achei a forma que ele expôs, assim, a insatisfação dele de ter que fornecer uma informação particular dele, me soou plausível, né? Aí, tipo, ela falou, não, tudo bem, não tem problema, sem problema nenhum, se o senhor está incomodado, segue a vida. Aí passou todas as compras, né? Ele não queria ser monitorado pelo governo, né? Aí, tipo, pensei, o cara vai puxar uma mascada de dinheiro agora e vai pagando pila, né?
Aí, tipo, qual é a forma de pagamento? Cartão de crédito. Aí ele foi lá e tchuf, passou o cartãozinho de crédito dele. Aí, tipo, a menina falou assim, bah, mas ele não quis me passar o CPF, não sei por que cargas d'água, porque se ele passou no CPF, já ficou associado a ele, a aquisição, a compra, né? Tipo, não tinha necessidade de ele ter discorrido toda aquele discurso, né? Mas aí o que que vem? Vem a questão de realmente, às vezes, uma questão de falta de conhecimento, né? Justamente a questão de, tipo assim, às vezes a informação vem incorreta, vem um pouco distorcida para a pessoa, e a pessoa fala, tipo, não, eu não posso dar nem meu CPF no mercado, porque eles estão querendo me monitorar, porque eles estão querendo me roubar, porque eles estão querendo... Mas, às vezes, existem situações que são pertinentes à inserção e à liberação de alguma informação, porque faz parte de algo maior, né? De algo maior, de uma legislação vigente, de algo que esteja correndo. E, às vezes, essa falta de informação é que eu vejo que pesa muito. Porque aí o que acontece? A pessoa ela tem um medo, ela tem uma crença que aquilo ali às vezes pode ser utilizado de N maneiras. Não vou muito longe, posso dizer até que na minha própria família, a minha mãe, ela tem um receio absurdo de passar qualquer documento de qualquer maneira, é só pessoalmente que ela aceita passar alguma informação. Às vezes porque realmente dentro das mídias, às vezes é imposto que o cuidado tem que ser absoluto, tem que ser extremo, entendeu? Só que às vezes é tipo assim, não, tem que ter cuidado. Mas você tem que entender aonde que você está colocando essas informações, de que maneira que você está cedendo essas informações. Então, tipo, eu bato no martelo, e acho que todos aqui do grupo batem no martelo na questão de, tipo, é falta de informação, é falta de conhecimento, é falta de orientação, né? Até mesmo porque, vamos dizer assim, daqui um pouco uma pessoa desorientada, que nem ali, por exemplo, o aconteceu com o Iriral, passaria todos os dados pelo WhatsApp. Mas daqui a pouco, na fila do mercado, ele não quer fornecer o CPF. Tu entendeu? Então, tipo assim, poxa, são dois extremos muito absurdos, mas que precisam de realmente, vamos dizer assim, parte de nós a gente levar um pouquinho disso daí, um pouquinho dessa informação, desse conhecimento para eles, para não surgir esses medos tão absurdos, né? Esses extremos. Ele não dá o CPF, mas ele preenche o negocinho pro sorteio. Ah, também tem mais essa. E eu acredito também que tem que partir da NPD, tá? É uma das promessas deles, né? Fazer campanhas em redes grandes, né? Televisivas e de rádio sobre a privacidade. Nós temos essa cultura, como nós conversamos bastante, e realmente tem toda essa falta de informação que precisa ser veiculado, né? Precisa ser orientado, as pessoas precisam entender o que pode, o que não pode, né? O que, como você vai agir no caso, né, de alguém te pedir por WhatsApp, esse tipo de informação tem que estar na grande mídia, para as pessoas conseguirem se conscientizar. Isso faz parte do papel da responsabilidade hoje da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós esperamos que ela funcione realmente de maneira mais efetiva assim que passarem as eleições, conforme tem conversado aí com as pessoas em Brasília. Mas eu acho outro ponto importante é que a gente tem uma confusão tão grande com dados que se você, por um exemplo, nos Estados Unidos, pedir o número de seguro social de alguém, que é praticamente um CPF, a pessoa te agride. Porque o número do seguro social dela não passa para ninguém. Nem dentro de casa, se bobear, ela passa. Né? Porque é atrelado realmente a tudo. Né? A gente tem aí a criação de um novo RG que está chegando em alguns estados, porque os dados de todo mundo também já vazou, né, milhões de vezes aí por tudo por tudo que é veio. A gente precisa restabelecer a ordem. Eu acho que é o momento de restabelecer a ordem e de passar essa cultura, né? O que a gente pode fazer de maneira mais tranquila, que nem você colocou. Pô, não precisa dar esse show no mercado, né? E depois fazer. Então, eu concordo muito nesse sentido e acho que a única forma é conscientização, a gente fazendo a nossa parte, mas principalmente o governo fazendo a parte dele por ter esse poder da grande mídia de disseminar
né, a compreensão das pessoas em relação à segurança da informação e da privacidade. Fechado, então. Bom, 19h37 em Brasília, aonde mais? Onde você está hoje, Henrique? Só para acertar o fuso horário. Hoje, estou no Rio Grande do Sul, hoje, na cidade de Santa Cruz do Sul. Tem uma diferença de fuso também lá em Minas. Lá em Minas tem uma diferença. Ah, então tá bom. Então, muito bom. Ítalo, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigado. aí pela apresentação, foi muito boa, eu gosto de fazer coisas que são divertidas e a gente se divertiu, é isso que vale a pena. Senhores, missão cumprida, primeira live, abrindo aí a nossa jornada do NIST, Cybersecurity. Semana que vem tem mais no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Então, fazendo aí as nossas despedidas e agradecendo aí quem participou conosco. Garantido que semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Verdade? Henrique, quer encerrar? Ítalo quer se despedir? Fechando aí a nossa live, então. A primeira participação, gostaria de agradecer a todos aí presentes. Vamos disseminar a privacidade, a proteção de dados. Tenho certeza que todos, como sociedade, vai ganhar muito. Vamos proteger, né, as pessoas, principalmente, vamos proteger nossos familiares, vamos criar essa cultura aí para mais segurança e para uma vida melhor para todos. Obrigado a todos aqui da COP-TI. Beleza, então. Henrique, Beleza, fechando a cortina. Valeu, ok, pessoal, parando nossa gravação. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.